Vamos, calcule a integral indefinida das seguintes funções elementares. Aqui eu tenho três funções elementares. Funções elementares são as funções mais simples, aqui no caso do primeiro grau, do segundo, terceiro, polinomiais, constante, essas funções que não exigem, né, muito trabalho, muitas operações para fazer algo para ainda integrar. Não, são elementares porque chega e já integra. E aqui está o símbolo de integral. Tá? E o que a gente vai fazer aqui, depois eu vou ter a definição no próximo slide, né? É saber iniciar o processo de integração, que é o processo inverso à derivada. Então, algo foi derivado, uma função foi derivada, e esses são os resultados. Ok? A gente vai retornar, a gente vai voltar para a função antes dela ser derivada, antes dela que ela esteja nessa situação. É isso que faz o processo da integral. E olha, assim como derivada integral tem muita aplicação, mas este curso é um curso técnico, é um curso de introdução a integrais, ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A variável x, y, z, isso é o de menos. A gente tem aqui o símbolo de integral, que é um símbolo de somatório, né? Vamos lembrar, são dois símbolos de somatório. Ó. Este símbolo aqui, que é o somatório de reais, números reais, né? Grandezas reais, ou seja, você tem os valores, você sabe que é 2, 3, 50 e assim por diante. E o símbolo de somatório de grandezas variáveis, que no caso aqui é denotado pelo símbolo de integral. Tá ok? Então é assim, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Isso vai ser igual. Como eu falei, é uma função elementar, portanto, aqui é direto, chega, já integra. Lembrar que todo número aqui, no caso aqui, ó, eu tenho 1 aqui elevado a 1 está sobre 1. Todo mundo está sobre 1, tá? Então, é dividido por 1, multiplicado por 1, elevado a 1. No mínimo, todo valor está nessa situação. Então, o que a gente faz? Olha só, eu vou deixar o passo a passo e os próximos a gente faz direto, claro. Então, assim, eu tenho aqui, ó, derruba 1, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, ó, derruba 1, multiplica por tudo que você tem, que nesse caso é 1 também, elevado a 1 e soma 1. E aí, desce todo mundo. Desce aqui, ó, fica 1 mais 1. Claro que a gente vai fazer direto, não vai ficar fazendo isso. E aí você vai somar uma constante arbitrária. Vamos chamar de C, de K, uma letra. Tá certo? Geralmente eu vou chamar de C, tá ok? E aí, como é que ficou tudo isso? Fica assim, olha. Olha o que aconteceu. Vai ficar 1 vezes 1 é 1, que eu não vou colocar. T elevado 1 mais 1 é 2, sobre 2, que é o que está ali, 1 mais 1, mais a constante. Isto é a integral desta função 1t elevado a 1 dt, que a variável aqui é t. Tá certo? Então, derivar uma função, quer dizer, integrar uma função, que é a integral indefinida, é a integral indefinida, primitiva, chamada antiderivada, são os nomes dados aí à integral indefinida. Simplesmente a gente chama de integral indefinida. Acabou. Tá? Mas pode chamar de primitiva, antiderivada, porque é a antiderivada. Ó, essa é a função que a derivada vai dar essa daqui. Eu não vou fazer isso para todas, mas olha o que vai acontecer aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos derivar essa função. Eu vou colocar aqui, né, que não vou fazer para todas, mas eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, t elevado a 2 sobre 2 mais a constante. Quanto que é a derivada disso? Quanto vai dar a derivada disso? Como é que a gente faz a derivada mesmo? Olha lá. Tomba, 2 vezes 1, 2. Sobre 2 dá o quê? Dá 1. Então, vai ficar t e vai subtrair 1 do expoente.
Então, aqui a gente tomba e subtrai do expoente, que vai ficar 1. E a derivada de uma constante é o quê? É zero. Está aqui o resultado, que é exatamente a função que está aqui. Tá certo? Ok? Então, na integral, a gente faz o quê? Olha só o que a gente faz. Vou até mudar de cor. Isso vai demorar um pouquinho mais, o vídeo, até mudar de cor. Eu tenho lá, vamos lá, eu vou chamar de uma função, uma variável. Então, a variável x elevado a n. Né? Como é que se dá a integral de uma variável x elevado a n? A gente faz o seguinte, né? Aqui é bom saber que tem uma constante. Vamos chamar de k essa constante. Tá? K vezes, porque como é constante, eu jogo fora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o passo a passo dessa questão da constante. Vou deixar até um espaço maior para fazer isso. Então é assim, ó. Vou fazer aqui porque dá para fazer, tá ok? Então eu tenho assim, ó, integral, vamos chamar de k aqui, tá? Para diferenciar daquela c somado. De k vezes a função elevado a n, que é um expoente. Vamos falar de polinomial, tá ok? E isso dx. Isso aqui é igual. Esse k é constante, eu posso jogar para fora. Mas eu posso deixar aqui também. Então, o que a gente faz? Ó, k, que é o que estava aqui, que é o 1, né, que estava aqui, x elevado a n soma 1, a n soma 1, e tomba, quer dizer, tombar na divisão, e passa como, né, como divisor o n mais 1. Derruba, né? Vamos falar derrubar. O n mais 1. E acrescenta aqui uma constante arbitrária. Tá ok? Este é o processo que a gente faz para, né, integrar uma função elementar. Tá? Vamos falar elementar por quê? Porque tem as funções que são mais, né, exigentes, que o processo é muito parecido, claro, mas tem outras funções como seno, cosseno, ln, que não é somar um grau, por exemplo, não é somar no n, somar 1, porque nem grau lá tem. Tá certo? Depender de como ela vem. Tá ok? Tá? Então, vamos aqui para esta. Então, olha só, isso aqui vai ser igual. Aqui é constante. A constante a gente copia. Aí, o que que faz aqui em cima mesmo? Copia a variável. O que que faz aqui? Não tem 1? Soma 1 dá quanto? 2. E derruba o 2. Eu já poderia fazer direto, eu não vou fazer este. E aí, acrescenta a constante. Perfeito? Olha lá, esse 2 com esse 2 aqui simplifica, que a gente vai começar a fazer direto em algum momento. E o resultado disso quem é? X ao quadrado mais c. Ok? Se você já tem um domínio, você vai pular essa passagem. Para quem não tem, né? Vai ver todos esses passos aí. E olha só, se eu derivar isso aqui, acontece o quê? Ó? 2 vezes 1, 2, x, 2 menos 1 é 1. Volta exatamente o que está aqui. Por quê? Porque a integral, né? Melhor, a derivada de uma constante é zero. Ok? Então, essa função, antes de ser derivada, ela poderia ter ou não uma constante. Podia ser zero ou diferente de zero, mas só que quando você deriva uma constante, é zero. Como você não sabe qual é a constante que tinha, qual é a constante que existia, portanto, a gente vai dar um nome a essa constante. Então, a integral indefinida, ela não tem intervalo, ela vem só o símbolo de integral. Você integra a função, sendo ela polinomial, o que você faz? Soma no expoente e derruba. Soma um no expoente, soma um positivo no expoente e derruba. Na derivada, a gente fala o quê? Tomba e subtrai do expoente. Tomba e subtrai do expoente. Na integral, você soma no expoente, isso para as funções de grau, claro, e derruba como divisor. Ok? A integral de uma função, integral definida de uma função, o resultado é uma função acrescida de uma constante. Vamos lá, era para esse outro aqui, vamos. Então, isso aqui já está pronto para a gente integrar,
prontinho. Ó, não tem raiz, problema, não tem divisão para a gente jogar para cima alguma coisa, a gente vai ter tudo isso. Então, aqui, olha, aqui é 1. Então, 1 permanece. Eu vou somar 1 aqui, ó. Vou somar 1. Vai ficar quanto? X à quarta. E o que que faz? Derruba como divisor. Perfeito? Você soma 1 no expoente e derruba. Passa a ser divisor. Mas não vou fazer direto, tá bom? Vou deixar. Aqui eu tenho 3 vezes quem? 3 vezes x. Você vai somar 1 aqui, vai dar 3 e vai derrubar o 3. Certo? Menos 1. Você vai somar 1 aqui. Já tem 1. Mais 1 é 2 e derruba o 2. Ficou feinho aqui, né? Mas, e aí era constante, então, não, na integral não. Na integral, a integral de uma constante, você acrescenta a variável. Isso, grau elevado a 1. Tá? Você acrescenta a variável. E aí, mais a constante arbitrária. Ok? E aí, este caso aqui, como é que fica? Aqui continua x à quarta sobre 4, mais, olha só o que acontece aqui, ó, simplifica. Já poderia ter feito, a gente faz no próximo passo, na próxima. X ao cubo menos x quadrado sobre 2, ou meio de 2, quer dizer, meio de x quadrado, mais constante, quer dizer, mais 4x mais a constante. Perfeito? Está aqui a nossa integral desta função polinomial, que é uma função simples. Perfeito? Se você, olha só o que acontece, eu não vou fazer, tá? Mas olha só, vamos lembrar? Como é que deriva isso? 4 vezes 1, só que 4 sobre 4, quanto que é? 1. Subtrai 1 daqui, tomba e subtrai. Lembra? 4 sobre 4 dá 1, x elevado à terceira. Aqui, tomba 3, 3 vezes 1, 3. 3x elevado a quanto? A 2, porque você vai subtrair 1. Aqui, ó, tomba 2, 2 por 2 dá 1, fica x elevado a 1, porque se subtrai 1. Tomba e subtrai 1 do expoente. A função do primeiro grau, o que acontece? Fica somente a constante, porque você vai tombar 1 vezes 4 é 4, e 1 menos 1 é 0. Alguma coisa elevada a 0 é 1. Então, fica somente o 4. Acrescida da constante. Perfeito? Mas esse daqui dá para você fazer alguma coisa, né, tal. Você lembra que eu acabei de colocar? Eu vou fazer só para mostrar por quê. Quando você tem a constante, você acrescenta a variável, ok? Vamos fazer o seguinte, olha. Quando a gente derivou esse 4, na verdade eu tinha o quê? Quando a gente derivou a função do primeiro grau, né? Nós tínhamos o quê? Ó, 4x elevado a 1. Perfeito? Que aqui é 1. Então, você deriva isso aqui. A derivada disso aqui, quem que vai ser? Ó, vai ser 1 vezes 4 é 4. X elevado a quem? 1 menos 1 é 0. Então, você tem isso aqui. Você não aparece aqui porque a gente não vai deixar o x elevado a 0. Perfeito? A gente não vai deixar o x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1 e 1 vezes 4 é 4. Por isso que vai dar exatamente isso aqui, que é o 4. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai integrar esse cara aqui, para mostrar por que vai ficar aquele 4 ali, tá bom? Olha só, integrar de quem? Integrar 4x elevado a 0, dx. Estou mostrando, vou até colocar tortinho aqui, tá bom? Eu estou mostrando por que aqui vai dar 4x. Olha só o que acontece, ó. Você lembra que a gente faz? Copia aqui, 4. X faz o quê? Soma 1 aqui. 0 mais 1 é 1. E desce 1, que não precisa colocar. E, portanto, isso aqui vai dar 4x, ó, elevado a 1. Entendeu? Então, porque quando eu tenho uma constante, que é o caso do 4, certo? Quando eu tenho a constante, que é o caso do 4, a gente acrescenta a variável. Perfeito?
Então, está aqui, né, 3 funções elementares que a gente acabou de integrar. Para a gente começar, iniciar o processo de integrar uma função integral indefinida, onde o resultado é uma função acrescida de uma constante. Vamos lá para uma definição, né? Não sei se a gente vai chamar tão, mas é uma definição de integral indefinida. Olha lá, uma função f de x é chamada primitiva de f de x, da minúscula. Então, o que a gente fez lá? A gente integrou uma função, achou essa daqui, lembra? A gente achou aquelas funções, 3 funções, nós já achamos isso aqui. É chamada primitiva da f de x, que é aquela que estava lá, tá certo? É aquela que estava lá, por exemplo, a t, dt, não é isso? Em um intervalo i, mesmo que a gente não saiba, a gente não é uma integral definida, a gente fala, né? Denomina, tem esse conceito. Se para todo x pertencente a este carinha aqui, i, tá? Mas você não vai substituir nada. Então, mas a gente está falando no intervalo, tá? Temos, olha só, que se eu derivar essa função que a gente integrou, lembra da integral, é aquela função lá no finalzinho, que chamamos de f maiúsculo de x. Se eu derivar ela, ela volta a ser quem? A nossa funçãozinha lá, a nossa pequena função, que já estava lá derivado. Ou f' de x, tá bom? Aqui é Leibniz ou Leibniz, e aqui é Lagrange. Né? O Lean é o símbolo de Lagrange. Então, o que a gente fez lá? Aqui é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui mesmo. Então, supondo que eu tenho essa função aqui, x elevado a 2 dx. Essa daqui, que nós chamamos de quem? Da nossa f minúscula de x, ok? Quando a gente integra isso aqui, ó, ficou o quê? X a terceira, lembra? Sobre 3, a gente soma e derruba, mais a constante que a gente vai falar dela. Essa daqui, que a gente está chamando de quem? Está chamando de f maiúsculo, o f de x que a gente está, né, denominando aqui na nossa definição. Tá certo? É isso aqui. Então, se eu pegar essa daqui e derivar, vou até colocar o linha, a gente acha quem? A gente acha a nossa f minúscula de x. É isto que está aqui escrito. Perfeito? É isso que está escrito exatamente aqui e, claro, no intervalo. Ok. Se f de x, que é essa primitiva, né? Essa daqui é a primitiva, é aquela antes de derivar, tá? De f de x, né? É uma primitiva de f de x, a expressão, olha lá, f de x mais k, que eu chamei de quem? De c, tá? É chamada de integral indefinida. Então, quando você pega a sua fzinha, que é essa daqui, integra, você vai determinar uma primitiva, que é essa primitiva da f. Essa daqui, somado a essa constante, é chamada de integral indefinida. Então, a primitiva antiderivada a gente vai resumir em indefinida. Tá? De f, que é a nossa minúscula, e é denotada por, tá aqui, ó. Olha lá, integral de f de x dx é igual a quem? F de x mais a constante, que é o que a gente andou fazendo. Perfeito? Agora, tem umas propriedades. F e G são duas funções, tá ok? Ó, por exemplo, F e G são duas funções. E C, uma constante. Ok? Não, essa que C é constante, mas aqui na nossa, podia chamado de K aqui, né? Mas tudo bem, isso não é problema. C é constante. Então, olha o que eu tenho, ó. Se eu tiver constante vezes função, o que eu faço na integral? Eu tenho uma constante e vou multiplicar pela integral da função. Ou seja, se eu tenho 5, olha lá, integral de 5x à quarta dx, eu tenho aqui uma constante. 5 vezes quem? A integral da função. Então, eu integro a função e multiplico pela constante. É isso. Você não precisa jogar aqui fora, mas esse é o caminho, tá ok? Isso é uma propriedade.
que eu não preciso nem lembrar que é propriedade, porque eu vou ter constante vezes função. Integra a função e multiplica pela constante. E aqui eu tenho soma de funções. Ó. Integral da soma é a soma das integrais. Ou seja, ele está dizendo assim, cada parcela daquela função, como a última que nós fizemos, vamos fazer outras, você integra separado e junta. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai integrar e acabou. Como nós fizemos neste caso aqui, ó. Ó, uma função, duas, três, quatro. Então, nós fizemos o quê? Integramos. Ou seja, a integral disso, a soma, é a soma das integrais. É o que deu aqui. Perfeito? A gente não vai ficar fazendo isto aqui passo a passo dessa maneira. Integra e pronto. Tá ok? Então fica aqui o nosso início das nossas integrais indefinidas. Vamos trabalhar muitos vídeos explicando muitas funções, diferentes funções e os dois métodos, principalmente, que o pessoal tem muita dificuldade e é muito necessário. Tá ok? Então aquele abraço e sucesso aí no curso.